Como nós escapamos da condenação e da morte espiritual? Vamos ler Romanos 8 e vamos perceber que há um ensinamento claro do Espírito Santo a respeito dos que caminham para a morte e daqueles que estão vivos no Espírito. No versículo 1 do capítulo 8 da carta aos Romanos, está escrito assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bem, o que é estar em Cristo Jesus? Por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Vamos mais à frente e vamos compreender no versículo 13. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, quando nós caminhamos para a vida? Quando nós mortificamos os feitos do corpo. Veja que isto é tomar a cruz e negarmos a nós mesmos. É o ensinamento básico do Evangelho. Hoje, nós podemos e somos ensinados a praticarmos uma igreja e uma vida da igreja segundo a carne. E poucos crentes se preocupam em perceber o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina, o que os apóstolos ensinam. Então, se nós vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. O que é viver segundo a carne? É andar obedecendo a nossa mente, fazendo a nossa vontade, seguindo a nossa emoção. Andar segundo nós mesmos, tomando decisões e tendo atitudes segundo o gosto, aquilo que gostamos e aquilo que fazemos para nos agradar. Na realidade, as igrejas não preocupam em ensinar sobre isto, porque nasce um incômodo quando é dito aos crentes que eles estão na carne. Mas veja o que está no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem, então são dois lugares muito distintos aqui ensinados: Cristo Jesus e a carne. O que Jesus fez com a carne? Vamos compreender no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. É por isso que Jesus morreu na cruz. É para que Deus condenasse o pecado na carne. Na realidade, a natureza satânica, ela foi destruída ali na cruz, pois alguém sem pecado se fez carne por nós, se fez pecado. Então, quando a carne e o sangue de Jesus são separados pela morte, pela crucificação, o pecado perdeu o poder, o diabo perdeu o poder e a vida veio. Então, não adianta campanhas de libertação, não adianta fazer sacrifícios por si mesmo. O único sacrifício que salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, podemos perguntar: como mortificar a nossa carne? Bem, aí entra a nossa união com Cristo. A união e a comunhão com sua morte, conforme está em Filipenses. Filipenses diz que nós devemos ter comunhão com a morte de Cristo. Nós compartilhamos a morte de Cristo como? Versículo 13. Se mortificardes os feitos do corpo. Portanto, se mortificarmos o que falamos, o que vemos, o que ouvimos, as coisas que nós gostamos segundo a carne, aquelas atitudes que nós escolhemos por nós mesmos, nós precisamos levar isto à cruz com Cristo. Assim,
nós caminharemos para a vida, ao invés de caminharmos para a condenação, para a morte. Muito se há de que meditar nestas coisas, para que nós sejamos crentes espirituais, ao invés de pessoas carnais, naturais, sem nenhuma compreensão espiritual. Portanto, isto precisa ficar muito claro para nós. Na carne ninguém pode agradar a Deus. Não adianta fazer cultos, shows, apresentações e coisas agradáveis aos homens, parecer aos homens que estão louvando ou adorando a Deus. Isto não tem valor algum diante de Deus. O que tem valor é mortificar os feitos do corpo, é mortificar a nós mesmos, é negarmos o eu, o nosso ego. É assim que nós caminhamos para a vida e não haverá nenhuma condenação porque nós estaremos em Cristo Jesus. Portanto, o que nos liberta da lei do pecado e da morte é unicamente a morte e a ressurreição de Cristo. Pois ele diz no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida. São leis. O que significa dizer lei do Espírito da vida? São princípios espirituais intransponíveis e que não podem ser mudados pelo homem. São princípios espirituais estabelecidos pelo Criador, estabelecidos no propósito eterno de Deus. É o Espírito de vida que nos livra da lei do pecado e da morte. Dá a impressão que muitos que ensinam as Escrituras não leram as Escrituras. Estão buscando libertação em sacrifícios próprios. Precisamos entrar e compreender o que há no Espírito. Estar em Cristo Jesus é estar no Espírito. É por isso que no versículo 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Hoje, as pessoas são guiadas por homens, chamados pastores. Bem, ao invés de terem dons, eles têm nomes. Eles adquirem um título e por meio dessa titulação ou desta ordenação humana, eles ganham uma liderança. Não é este o ensinamento das Escrituras. Quando lá em Efésios fala em dom ministerial de pastor, também há o de doutor, também há o de evangelista. Assim, o que há é um dom espiritual. Leia o capítulo 4 de Efésios de maneira inteira para entender o contexto e não trazer isto para uma ordenação humana e vontade da carne. Portanto, vamos meditar nessas palavras e você que crê, tenha coragem de ler Romanos 8, medite nessa palavra, a não ser que deseja viver uma religião superficial, não ter experiência espiritual, não conhecer a Deus e fingir uma fé. Que nós, na misericórdia do Espírito, tenhamos uma fé verdadeira e possamos conhecer o Espírito de vida. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam com todos. Agora nós podemos caminhar para a vida e evitarmos a morte espiritual. É somente não caminharmos segundo a carne, não obedecermos à nossa própria vontade e não seguirmos os nossos pensamentos, o nosso coração. Sempre recordamos de Isaías 65:2. O caminho mau é seguir os nossos pensamentos. Do que adianta dizer que crê em Jesus se segue os pensamentos de um homem, seja os próprios ou os dos outros? Que a graça de Deus seja com todos e que todos nós possamos compreender esses dois versículos. O 1 e o 2, capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém.